Bom, eu vou desligar a câmera para não aparecer nos seus vídeos. A primeira é sobre o novo uniforme, né? O novo layout de uniforme. A gente apresentou na última reunião. A Elis não estava, então não estava na reunião Não de vai ver líderes, então também. não vai ver, né? Vai ficar na curiosidade. Eu assisto a reunião e vejo, pronto. Pequena alteração, a gente discutiu muito no último comitê, né, sobre a colocação dos logos, né, da igreja, o logo da Novo Tempo, o logo da Vida e Saúde, quem sabe o logo da fé, e a gente ele até fez o modelo, ficou muito legal os uniformes, a qualidade é semelhante, mas eu acho que é melhor do que a da RT. A gente vai ter que ter um trabalhinho aí, né, de ajustes e pegar as tabelas, porque eles não têm provador virtual, né? O provador virtual, ele é uma grande vantagem, porque quando a pessoa reclama para mim, eu falo, você fez a prova virtual? Não, não fiz. Ah, então, cara, então, desculpa, não dá para trocar, né? Essa semana, inclusive, teve uma pessoa lá que reclamou pra caramba, tal. Eu falei, tá bom, devolve, eu vou ver o que eu faço. Mas não é padrão. Geralmente, quando você tem o provador virtual, a pessoa faz as medidas lá e ela não reclama. Então, a gente vai ter esse ajuste, mas a gente definiu, o Laney achou melhor tirar o logo da igreja do peito. E aí eu falei, cara, se a gente vai tirar do peito, acho que não faz sentido a gente ter os outros, né? Porque acho que o Ou é órgão, tudo ou é nada, porque aí acho começa a que criar atrito. o órgão máximo seria o da igreja. Se a gente não vai ter o da igreja, para que ter da Novo Tempo, da Vida e Saúde, da fé e tal? Então, a gente decidiu tirar. E essa semana, ainda conversando com uma líder, ela estava na reunião, a líder de Palmas e Tocantins, ela falou, eu acho que tem que ser nessa ideia mesmo. Falei para ela que a gente não ia ter e tudo mais, né? E ela falou, eu tenho algumas pessoas na minha equipe que não são adventistas, inclusive tem um rapaz que ele falou, eu tô tão envolvido no grupo que eu só falta me batizar. E ela falou, acho que a gente tem que convencer as pessoas por aquilo que a gente faz, né? Pelas nossas crenças, pela nossa ideologia e não por patrocínios, por logos escritos, né? Por parcerias, porque na verdade começou o assunto porque ela falou que tinha pessoas questionando ela por que o ministério não tinha o logo, não tinha apoio da igreja, não era um ministério oficial da igreja, e aí eu expliquei para ela, né, aquilo que eu sempre explico, que a gente é um ministério de apoio, né, a gente é feito por membros leigos, a gente tem sim o apoio da igreja, visto que a gente já foi na Novo Tempo, a gente está no Felicete Play e tudo mais, mas assim como o mutirão de Natal uma vez foi Ministério Leigo e depois se transformou no Ministério da Igreja, Caleb, Vidas por Vidas, outros ministérios continuam sendo leigos, como ECC, JC e alguns outros, né? E aí ela entendeu e aí ela falou que acho que teria que ser isso mesmo. Então, esse assunto do uniforme era só para introduzir, mas, na verdade, a gente tem um assunto que aí eu quero ouvir vocês. Há uns 2 anos atrás, o líder de Florianópolis me mandou uma história, né, que ele fez e ele falou, se a gente um dia for fazer um filme, tá aí. E eu gostei e tal, mas achava que isso era um negócio impossível, guardei, e aí o líder de Piedade, o Fidelis, ele me procurou, falou, cara, eu trabalho com isso, eu tenho alguns contatos e tudo mais, por que a gente não faz um filme, né? E aí ele começou a falar, a gente faz isso, faz aquilo, tal, tal, e eu falei, vamos conversar. E aí, semana passada, a gente fez uma reunião com algumas pessoas que já são da área, o Cezinha estava, Lanei não pôde estar, mas foi uma reunião muito produtiva, muito técnica, muito profissional, assim. Só que aí a gente esbarrou no assunto, independente do assunto verba, né? Porque o orçamento é entre 200 a 400 mil reais. Mas independente disso, porque eu sempre acredito que Deus abre as portas. Se ele quiser, ele dá o dinheiro até muito mais do que isso. Mas independente disso, o Elvis, que seria o produtor, né? Ele perguntou assim, mas
qual é o público-alvo? Quem que é a persona? Quem que é o público ideal? A quem vocês querem atingir? E se a gente divulgar isso, não no meio gospel, né? Porque eu acho que não faz sentido a gente divulgar só para dentro da igreja, até porque nosso público é 40% dos nossos ciclistas são não adventistas. Então, muitas pessoas vão assistir e isso vai expandir. E se um grupo lá sei lá, de São Paulo mesmo, não precisa nem ir muito longe, mas de São Paulo quiser montar um grupo Seven Bikers na Igreja Batista ou na Igreja Católica, né? A gente já fez isso, a Igreja Adventista fez isso, porque o ECC e o EJC nós pegamos da Igreja Católica e a gente adaptou para a nossa realidade. Por que não? Ou porque sim, entendeu? Mas acho que são duas perguntas. O que a gente quer com o filme, né? E temos, eu já sei da opinião de algumas pessoas, mas eu gostaria que a gente reafirmasse. E para quem que a gente quer, quem é que a gente quer atingir com isso? Então são três perguntas, né? Para quê? Para quem? E se acontecer da gente abrir e outras pessoas vierem, e eu não vou muito longe, lembrei agora, uma pessoa, eu não lembro a cidade, mas... Que pediu a carteirinha, você está dizendo, né? Essa semana? Isso. De Rolândia? Rolândia. Aqui que é católico e ele quer tentar montar um grupo? Quer montar o grupo. Então, assim, a gente já tem isso, não é a primeira vez que acontece, né? Então, a gente já tem esse tipo de solicitação. Só que eu acho que a gente não tem a estrutura ainda para oferecer isso. Só que a gente não pode se limitar, porque a gente pode estar limitando a vontade de Deus, que isso se expanda, né? Acho que a gente tem que formalizar algumas coisas. A gente não consegue, na verdade, nem ter a formalização, né, e as diretrizes certas com os grupos adventistas. Imagina se a gente espalhar isso, né? Ou não, né? Às vezes até o pessoal de fora até leva o negócio mais a sério. Mas é isso. Então, para quê? Para quem? E se acontecer disso expandir, como que a gente vai atuar nessa parte? Eu vou tirar como exemplo o filme Quando Tudo Começou. Foi produzido na Austrália, falando sobre a vida do início lá do Adventismo, com a história de Ellen White. Para quem que foi aquele filme? Não sei. Ele seria um vídeo institucional a princípio? Não, estou falando do Onde Tudo Começou. Ele é um filme para qualquer um. Mas ele foi feito para quem, a princípio? É uma história. O Advent é assim, ó. Se você fizer um filme pensando no público, ele tem que ser um público fora da igreja, porque quem tem na igreja já sabe de cor e salteado, não é problema para ele. Só que quem está na igreja quer ver o material que está indo para fora, porque ele quer falar bem do material que vai focar para as pessoas de fora. É que tem filmes como Opostos, por exemplo, que foi feito especificamente para a igreja, porque ele tem um Sim, mas aí foi missionário, evangelístico, de Páscoa. É uma coisa de resgatar, uma coisa de história, uma coisa de membresia. Seven Bike não é membresia. Seven Bike é um esporte. É um esporte que se o cara é adventista ou não, ele pratica do mesmo jeito. Né? Ele não é uma experiência de vida cristã. Ele é um esporte. A experiência de vida cristã ela vai acontecer se ela estiver em contato com cristãos, que no caso são os Seven Bikes adventistas. Então, a gente tem que parar de pescar em aquário e temos que ser intencionais. Então, é para fora. E é para qualquer um de fora. Você não vai pegar... Você não está preocupado em pegar quem é profissional e nem quem está iniciando. É para todo mundo. É o ciclismo em si. Cada um se encaixa dentro do que vier. Mas eu não sei, não acompanhei, não tenho ideia da questão do roteiro, né? Mas o nosso maior público é o público
já de meia idade, né? É o maior índice, né? A gente não pega criança, não pega adolescente, e os jovens são muito poucos. Então é a galera aí dos 30 para cima que está mais envolvido, né? Que já não tem mais uma atividade esportiva, não tem vê a necessidade, né? Ou quer emagrecer, ou quer uma turma. Então é um cara que já passou da faculdade, já está trabalhando, né? Eu vejo assim. E aí, tanto faz, homem ou mulher, né? Não é destinado a um filtro desses, né? Quem ia falar isso? Jota, Não. Eu seu ia áudio falar. tá chiando. O áudio do Jota tá chiando, agora parou de chiar. Tá bom. Vamos lá. Não, é que assim, eu vejo que a persona é o ciclista, né? Que nem o Lani falou, acho que é qualquer ciclista ou pessoa que esteja iniciando. Mas a interrogação que eu tenho, assim, é porque a definição da persona, ela está muito amarrada ao roteiro e ao conteúdo do que a gente vai fazer. O roteiro, pelo que eu me lembro quando eu li o roteiro, ele é uma história muito bonita, assim, mas é uma história sentimental. Tem uma história do rapaz que sofre um acidente, daí através da bicicleta ele retoma o desafio de subir a ladeira lá tal. Então é uma historinha bonitinha, mas gostei da história, a história é boa, só que não é uma história, por exemplo, para o ciclista esportivo. Não é uma história para o ciclista que vai apresentar as trilhas, os caminhos, o que o Seven Bike. Não é esse o público do roteiro. Por isso que eu digo que não adianta a gente definir a persona como o ciclista se o roteiro não é feito para ele. Para mim, o roteiro que está elaborado lá, ele é um roteiro que parece muito o roteiro da igreja, dos filmes da igreja lá da... Como que é o nome do seriado da igreja que passa sempre? Antes do culto. Como que é o nome lá? Vai ver. Pra mim é um roteiro muito pro vai ver. Muito. Voltou de novo o seu áudio a chiar. Pra mim ele é um roteiro muito... Acho que é o teu cabo, viu? Muito pro vai ver. Acho que é para todo mundo mesmo. Hoje com as mídias sociais a gente não o conteúdo ele se espalha para quem a gente quiser, para onde a gente quiser. Só que a gente tem que ver se esse é o roteiro mesmo, né? Esse aí, porque não é institucional, ou ele pode até ser, mas tem que ser adaptado para ter uma mensagem mais institucional. Ou seja, que eu acho que parte da gente conhecer o roteiro primeiro, ver se é isso que a gente quer de filme, e daí a gente consegue entender também o público. Opinião. O nosso propósito é transformar a vida da pessoa através do ciclismo. E a gente sabe que a gente transforma ela fisicamente, na amizade mentalmente e espiritualmente no convívio com pessoas que creem em Deus. Dentro do bate-papo que nós tivemos na semana passada, a gente começou, dentro do que o rapaz, eu não me esqueci agora o nome dele, ele começou com a ideia. E aí, dentro da ideia, a gente vai ter vários elementos e, eventualmente, o roteiro sofrerá ajustes mediante ao público-alvo que nós decidimos aqui ou como consenso em algum momento. E aí, a partir daí, tudo vai se girar para atender essa necessidade com quem nós queremos conversar, né? Eu vejo que o cara, por que o cara vem pedalar? Tem vários, eu vejo 3 nuances. Vem pedalar. Se eu consigo trazer um cara... Peso. O cara quer melhorar o condicionamento dele, está se sentindo diferente do que ele gostaria. Sei lá, às vezes o cara tem até um problema de saúde, o médico falou assim, ó, vai andar de bike, que nem a minha mulher. Já foi no 4º médico, ela falou, vai andar de bike para melhorar o joelho. Tem aquela galera que vai porque é uma turma e o cara se sente sozinho, é solitário, tem uma turma para conversar, né? Mas lazer, né? Para passear, para estar com a galera. Né? E eu acho que essas são as 2 principais portas. É isso. O resto acontece quando tá lá dentro, né?
Mas acho pela que pesquisa que eu fiz aqui com o meu grupo, Saúde e lazer, né? Você entender que saúde é peso, por exemplo, né? Tudo que envolve saúde e o lazer para as pessoas que querem fazer uma atividade esportiva. Eu, é o lazer com a amizade, tá? Sim, Não é sim. só o fato de é passear, é o, o passear e fazer Laney, amizades. o Laney disse uma coisa importante, que é a questão da amizade. E aí, assim, eu penso, como você falou do seu grupo, eu vejo hoje a característica do meu grupo aqui, que é até essa questão que o Eber falou, até onde vamos expandir? Hoje, 80% das pessoas que ficam no grupo de Campo Grande ficam por conta dos princípios do grupo. Sim. E a minha preocupação, assim, até dessa questão de expansão, porque, por exemplo, eu escutei, até dividi isso com o Eber uns dias atrás, escutei uma pessoa que disse: eu vou no seu grupo porque vocês não param para tomar cervejinha depois do pedal. Eu vou no seu grupo porque vocês oram. E eu estou falando de uma pessoa católica. Então, a minha preocupação, de repente, da gente, como eu disse, já tivemos procuras de pessoas católicas e de outras religiões, são os nossos princípios, entendeu? Até que ponto nós conseguiríamos controlar isso? Bebida alcoólica, a guarda do sábado, que a gente sempre deixou muito princípio Seven Bikes, né? o roteiro ele pode ser adaptado, né? E, inclusive, Sim. acho que ele tem que melhorar muito, mas isso o roteirista vai fazer, mas ele vai dar direcionamento que a gente quiser. Faz sentido que realmente o que o Jota falou, mas acho que isso a gente precisa definir esse ponto antes. Na verdade, isso agora a gente precisa definir não só por causa do filme, eu acho que a gente precisa definir por uma série de onde a gente vai atacar no nosso marketing, né, as nossas publicações e tudo mais. A gente sempre teve essa preocupação, não é uma coisa nova, né? E inclusive Laney, Cezinha sempre puxaram muito isso. Mas eu acho que hoje, talvez com o filme, a gente está voltando a repensar nisso, até porque eu sinto, conversando com os líderes, que os membros adventistas começaram a pedalar sozinhos ou em pequenos grupos, e quem ficou foi os não adventistas. Muitos grupos hoje, a maioria tem não adventistas, né? Então, assim, então a gente está com o campo missionário, sempre fala, a gente tem um campo missionário muito grande nas nossas mãos e a gente tem que aproveitar isso. A gente já teve aí, sei lá, 12, 15 batismos, mas a gente poderia ter muito mais se a gente fosse mais intencional em algumas atividades, né? Não criando barreiras, não sendo tão direto e tudo mais. Agora, o filme ele trouxe essa preocupação, né? Agora, qual que é a nossa persona? Eu ainda não tenho Tá. essa Você visão. você tá dando duas visões agora que eu posso puxar para um outro lado também, a intenção, o propósito do filme. Quando você inicia uma coisa diferente, nova, a gente está quebrando vários tabus com essa questão da bike. Muitos tabus. De quem nasceu na igreja, tem raízes, tem muita tradição, tem muitos deixa para lá. Imagina você subir no púlpito com uma camiseta de um esporte. Quando é que você viu isso na sua vida? Não existe. Você fazer um evento dentro da igreja e chamar as pessoas para fazer isso ou fazer aquilo, não era comum, isso não existia. Mesmo que você era envolvido com saúde, mesmo com uma feira de saúde. É uma coisa lá para fora, não é uma coisa dentro da igreja que acontece e as pessoas interessam por isso, né? Então, a gente está quebrando alguns tabus e a igreja está começando a visualizar as coisas que se fazem, que elas também são intencionais, elas têm seu propósito. Então, todo mundo acha que trabalho missionário é sair distribuindo folheto e catar gente para receber estudo. Hoje as pessoas vêm pelo Novo Tempo porque vêm programas legais, curtem aquela linguagem, curtem a sinceridade que está lá e vêm para a igreja. O Seven Bikes, ele cata de um lado que os caras falam assim, vocês não são chato. Vocês não estão empurrando goela abaixo o que vocês fazem.
vocês são legais. Vocês são amigos, vocês compartilham, vocês são educados, vocês são respeitosos, vocês se entregam por... Muito obrigado por terem me ajudado, por terem me empurrado, enfim. A gente deu uma cara de uma coisa que o cristão sempre teve, mas nunca teve a chance de mostrar. Né? Porque entra na igreja, sai da igreja e não faz merda nenhuma. Só fica ali naquela cozinhada, né? Então, quando a gente vai num lugar, num clube, e vai jogar lá um basquete, um futebol, um vôlei, e tem um monte de caras lá que nunca te conheceram, e aí você vai, participa, joga, brinca, fala com todo mundo, você sai de lá amigo de todo mundo. A bike é a mesma coisa. Só que é uma bike que você tem toda semana, e é livre, não precisa pagar para ir. Só precisa ter uma bike lá. Então, se a gente pensar nos dois fatores que a gente tem, né? Da transformação, mas também de uma quebra de tabus, onde você pode ser você, né, real, e passar para as pessoas uma qualidade de vida, porque você vive isso, também é um outro enfoque. Né? É um exemplo. Tempo a ser vivido. Aí você tem um outro roteiro também. E tem um terceiro ponto também, que assim... assim, eu tenho algumas dúvidas ainda se realmente os Seven Bikers, na sua totalidade não, mas se muitos têm esse perfil do bom relacionamento. Isso é uma coisa que nós, como Seven Bikers, a gente prega, né? Tá na nossa mensagem. Só que eu tenho dúvida se nos grupos espalhados por aí, eles são realmente isso. Ou eles são um grupo de pedal totalmente normal e eles esquecem dessa grande característica que é nossa. Então, acho que tem muito papel do líder, né, nesse sentido de fazer o grupo ter esse comportamento. E eu acho que já melhorou bastante. Já, né? Mas assim, tem um outro ponto também que é interessante, que eu percebo que muitos grupos têm esse perfil, que o Curitiba foi um caso desse, por exemplo. A gente tem muitos grupos, muitos, assim, centenas de grupos de bike. E tem grupos que eles são tão ou até muito mais legais que os Seven Bikers. São pessoas boas demais, parceiros, assim, porque isso não tem relação com a religião, com nada, né? É criação, educação e outras coisas. Você tem grupos espíritas, que os caras são fantásticos, pedalam junto, tal. Então, o pedalar junto e ser boa gente não precisa necessariamente ser Seven Bikers. Tem grupos que têm esse perfil também. Uma coisa que atraiu muita gente para o Seven é que unia o fato do pedal com o fato da ação social ou missionária ou evangelística, mas assim, que tinha algo diferente do que simplesmente você pedalar. Existiam ações, existia plantar uma árvore, existia ação de você fazer uma feira de saúde, tinha uma ação de você levar uma cesta básica, ou você faz um pedal com deficientes visuais, ou você... Então assim, existia algo diferente que os demais grupos não fazem, com exceção de datas Natal, que todo mundo faz, mas essa característica de unir o pedal com a ação social é uma marca que só os Seven Bikers têm, pelo menos são poucos grupos que mantêm essa característica. Então aí você tem outra persona também na história, né? Então a saúde, a ação social e o relacionamento com o próximo forma, na minha ideia, a persona dos Seven Bikers. Então assim, o Brasil é muito grande, né? Então a gente tem várias variáveis, mas esse é um ponto que eu acho que é interessante. Eu, falando no que acontece na igreja hoje, no vídeo lá dos dízimos e ofertas, como é que é o nome lá? Esqueci. Vai Verde. Provai e Vede. Ele é um mini documentário, não é um filme. É um mini documentário, porque as pessoas envolvidas, elas relatam. Isso aconteceu comigo, daí eu passei aqui. Não mostra a pessoa indo para o hospital e vivendo a situação, né? E as pessoas agindo como se a câmera fosse alguém participando. Mas sim, as pessoas sentem e falam, né? Então é um mini documentário aquilo lá. Eu, vendo assim todas as possibilidades, né? É difícil você fazer uma história, a não ser que você faça histórias cruzadas, né? A história de quem foi impactado por um Seven Bikes antes e depois, e a história de quem se tornou um Seven Bike e juntou e montou um grupo antes e depois, e aí você cruza as histórias como elas aconteceram.
né? Envolvendo todos os parâmetros. Se não, é mais fácil até mais viável, você fazer realmente um documentário em forma de uma historinha, mas é um documentário, né? Você tem a narração, você tem o in loco, né? Que é a pessoa falando dela mesma, e você tem a parte de atores também, né? Que simulam e fazem as simulações. Então, talvez, pensando ele num documentário, ficaria mais interessante mostrar todas essas facetas, né, que envolvem os grupos, né? Por exemplo, eu tenho uma história fantástica aqui de um cara que perdeu 30 quilos e era ancião da igreja. Olha a transformação que esse cara teve. Agora o cara quer ser Iron Man. E o culpado sou eu. Fiquei um ano na costela do cara, e aí, vamos pedalar com a gente, vamos pedalar com a gente, vamos pedalar com a gente. Não aguentava mais falar pro cara. Mas o cara tá feliz da vida hoje, meu. Hoje todo mundo na casa dele pedala. E isso tem vários, né? Tem outros caras que estão aqui, o Wilson que teve acidente, agora tá treinando, o cara tá um monstro, tá subindo, onde você mandar aí, ele vai, não tá nem aí. Na verdade, essa ideia do documentário era aquela ideia que a gente teve de fazer um vídeo com os líderes da igreja, né? Até para avalizar, né? Abalizar o ministério, né? Pegar o pessoal das associações, das divisões, da Novo Tempo, tal, mas não rolou. Então, assim, pode ser? Pode ser que a gente faça uma coisa assim. Eu estou dizendo assim, ó, eu não estou me referindo a o que a gente pensou no passado, eu estou me referindo à forma como você vai fazer. Porque se você não fizer um documentário, você vai ter que fazer histórias cruzadas para poder contar várias coisas. Porque uma pessoa só não vai viver tudo isso. Você vai ter que ter algumas nuances, né? Porque a pessoa, ela vai ter problema de saúde, ela vai ser uma pessoa da igreja que, né, vai ser pessoa não da, entendeu? Tem várias facetas que envolvem isso aí. Aí vai ter que cruzar. O que eu pensei a princípio com o filme seria divulgação, porque hoje a gente não tem mais grupos Seven Bikers, e aí eu me pergunto às vezes, será que a gente precisa ter mais? Sim, eu acho que a gente precisa, porque mesmo que a gente tenha grupos que não estejam tão ativos como estavam antes, mas se ele tem 5, 10 e nesses 5, 10 já tem pessoas sendo transformadas, a gente já cumpriu o propósito com aquele grupo. Então, acho que a gente não tem necessidade da quantidade. Mas, assim, a gente precisa realmente divulgar, porque tem muitas pessoas que ainda não nos conhecem. Então, essa era a ideia do filme para mim, individualmente. Se essa ideia é de você ter mais gente participando, os grupos nascem dentro da igreja, de pessoas da igreja. É isso que eu ia falar, assim, tem aí nós estamos invertendo o negócio. Né? Nós estamos invertendo. Aí nós temos que fazer algo para fazer o cara da igreja entender a ferramenta enorme que ele tem na mão e que ele não sabe. Porque assim, para mim, ou ele é atraído porque ele é adventista, né? E obviamente ele vê lá o Seven, o Seven Bikers, isso atrai ele. Ou a gente mostra algo que nenhum tem. Que daí eu volto na tecla lá da questão de um grupo de pedal que também está preocupado com outras coisas além de simplesmente fazer um pedal. Porque daí é um outro atrativo diferente que a pessoa, é um grupo diferente. Porque se você não mostrar nada de diferente, só um pedal convencional, é legal, é bacana, mas eu não sei se movimenta alguém, né? Para se o objetivo for esse de aumentar. Vocês conhecem a Karina Milanese? Não. Karina Milanese, 2,5 milhões de seguidores. É uma influencer no mercado. Ela é do mercado gospel, mas ela é influencer sobre cosmético, vida de mulher, coisa de femininas assim, né? Roupas, coisa e tal. E há uns 2 meses atrás, ela postou um vídeo assim, alucinante, de que ela estava lendo a Bíblia e descobriu que o sábado é o dia do Senhor. Sozinha. Já vi a história a gente ficou sabendo. Eu acompanho ela no Instagram, desde que eu vi aquilo lá, eu acompanho no Instagram. E ela vem num crescente. Ela é toda descolada, assim, mas você vê que é uma pessoa que procura respeitar a coerência e ser ética nas coisas que ela fala, né?
Hoje eu fui no Instagram dela de novo, nos stories, ela estava lá. Alguém perguntou, sábado ou domingo? E ela falou, eu não tenho dúvida, é sábado. Tá, mas a gente sabe que no Novo Testamento o sábado foi abolido, Jesus, ele é o próprio sábado. E ela falou, bom, isso foi o que ensinaram pra gente. Aconselho a você a ler a Bíblia e estudar e pedir esclarecimento de Deus, que você vai entender melhor. Você vê, ela tem um conhecimento que ela adquiriu por ler a palavra de Deus, mas ela não empurra a goela abaixo em ninguém. Não empurra. Então, mas aí eu falo, ela é intencional, e às vezes a gente tem medo de ser intencional assim, às vezes a gente tem medo de falar. Mas tem um detalhe que eu queria que vocês pensassem, que se a gente vai fazer essa questão de filme, de que as portas podem ser abertas e tem pessoas fora que são mais sinceras do que quem está dentro. O filme para mim esse vai ser o maior tabu para quebrar, sabe? De você ter um grupo, querer montar um grupo de alguém que não é relacionado com a igreja, mas se identificou e pode ser impactado e pode... A última pergunta que fizeram para ela, olha só. Tá, mas você está frequentando alguma igreja? Alguma comunidade? Ela falou, no momento não, mas estou pensando em procurar uma igreja adventista. Então. Entendeu? Uhum. Deu uma volta na cabeça dela. Quem convenceu ela foi o Espírito Santo. Quem trouxe informação para ela foi a Bíblia. E agora está tendo uma mudança drástica na vida dessa mulher. Eu tô até vendo aqui os stories dela, ela falando, leia a Bíblia e aprenda. Maluco, cara. O negócio é maluco. E você vê, do nada, surgiu alguém. Então, e com certeza ela recebeu crítica, como ela recebeu muitas pessoas que estão seguindo ela justamente para querer saber a verdade. Será que essa não é a nossa função? Porque então, às vezes a gente fica se escondendo um pouco nessa de que a gente tem que não criar barreiras, né? Assim, é uma dúvida para mim mesmo. Eu não sei a fórmula de como fazer, mas talvez a gente tenha que ser mais escancarado. E o filme ele pode dar isso, né? Eu acho que o filme ele pode passar por todas as nossas crenças. E aí respondendo... Sem dizer que nós somos adventistas. Exatamente. E aí o cara, quando ele entrar em contato com a gente vai apresentar as crenças. Vai falar assim, você quer participar? Beleza, tá aqui, ó. Por isso que eu acho que o filme tem que ser para fora e não para dentro. Não, isso eu acho que está definido. Mas como a gente vai fazer isso? Um filme, ele tem um mote, talvez um objetivo principal de superação, né? Como o Jota falou, o cara se acidenta e tudo mais, tal, né? E eu estou acompanhando um pouco essa cena do Josias, né? E, assim, é um negócio de superação. Hoje ele foi fazer uma fisioterapia e hoje ele conseguiu dar um primeiro passo, cara. E ele falou, cara, eu não consigo, por mais que meu corpo tente fazer as coisas, eu não consigo. Ele falou, você não imagina aquilo que você faz de forma automática, quão difícil é para mim fazer. Mexer a ponta do dedo, fazer assim com o pé, entendeu? O movimento da aceleração, né? Assim. Uhum. Então, isso é uma coisa interessante, a gente pode ir por essa linha, né? Agora, aí, pelo que você está falando, talvez a gente tenha que ser mais direto mesmo, e escancarar e falar, nós somos adventistas, não falar direto a religião, mas falar, a gente segue a Bíblia, a gente segue as leis de saúde, e são essas as nossas crenças, né? Eu acho que a gente passou um ano, né, Heber, passou um ano batendo firme na questão da nossa identidade, e acho que assim, o filme não pode deixar de mostrar a nossa identidade, porque assim, a gente hoje tem, é óbvio que tem grupos aí fazendo trabalho sensacional, mas tem muitos grupos, que nem eu comentei, porque a gente tem os grupos regionais e a gente acompanha, que, cara, eles não fazem, eles só pedalam, não tem uma mensagem, nada do que a gente faz de forma global chega lá, absolutamente nada. Então, assim, a gente quer trazer as pessoas, mas elas têm que vir sabendo que é mais ou menos o que é, não tem que ser nada
muito, muito agressivo. Longe disso, a gente não quer ser um legalista cheio de regrinha, não. Só que ele tem que pelo menos entender qual que é o perfil, quem que é o Seven Bikers, né? Então acho que a identidade tem que ser reforçada sim. Mas a gente... De forma sutil, é claro, né? Sim, eu acho que... Não sei também. Será que é de forma sutil essa menina? Ela não foi sutil. E ela deve estar atraindo muita gente. Será que se a gente for sutil, a gente não está perdendo espaço? Ou não está perdendo tempo? Pode ser. A gente pode entrar numa discussão gigante, que é aquela discussão eterna da nossa estratégia, né? O que a gente quer, né? A gente quer ser um ministério, né? Onde todo mundo... A gente quer ser uma associação, onde nós temos associados, onde as pessoas entendem que fazem parte de um corpo que tem regras e tem um formato, ou não. A gente quer ser livre como a gente independente, onde cada grupo monta seu grupo e ele segue ou não, se ele quiser ou não, solto. Ou a gente quer equilibrar isso, e daí a gente é aquela discussão longa, né? De posicionamento. A gente quer ter um posicionamento mais direto, que daí muda a nossa forma de abordar até os próprios grupos, né? Isso que é uma coisa mais direta. É isso, nós somos isso, e daí a gente tem aquela conversa, né? A gente faz ações, por exemplo, e quem participa das ações, de vários tipos, é sempre 30 grupos, 40 grupos, 30 grupos, 40 grupos, 50 grupos. Então, esses são os grupos associados Seven Bikers. O resto são grupos que carregam a nossa bandeira, mas eles não vão em reunião, eles não divulgam nada, a gente nem sabe o que está acontecendo naqueles grupos. A gente não faz nem ideia do que está acontecendo. A gente sabe sempre dos mesmos 50 ou 40, que é o nosso tamanho. Só que quando a gente fala do potencial, a gente fala que a gente tem 4 mil ciclistas. Entende? Então, assim, a gente tem 1.000 ou a gente tem 4 mil? A gente é uma associação ou a gente é muito solto? Está na hora da gente se posicionar, mesmo que a gente, ao invés de aumentar, a gente reduza, mas reduza com qualidade, aquilo que a gente falou várias vezes. Acho que é uma discussão longa, né? Mas uma hora a gente vai ter que... É uma discussão em que talvez a gente precise voltar a ter realmente, porque eu concordo, tem muitos grupos que não estão fazendo basicamente nada. Mas a gente teve, por exemplo, eu vou citar o grupo de Biúna. A gente teve eles que ficaram 3 anos no limbo e o cara ficava tentando. De repente, puf, deu start, entendeu? E o cara hoje está com um grupo missionário, um grupo jovem, um grupo animado. Então, assim, também a gente não pode excluir, mas gera uma sensação meio de fracasso mesmo, quando a gente vê uma reunião que poderia ter 160 líderes e tem só 50. Eu nem digo exclusão. Aquele formato inicial da gente ter uma coisa mais empacotada, assim, não é o momento, realmente, assim, é um outro conceito. Eu acho que não funcionaria mesmo hoje, nesse momento. E não digo que a gente vai sair excluindo o grupo nem nada. Só que talvez comece por um posicionamento mais firme, mais direto, mais claro de algumas coisas, né? Talvez o filme possa ir nessa linha. Na verdade, a gente não tem braço para fazer o ministério pessoal. Eu acredito muito no ministério pessoal. E citando um exemplo, a semana passada eu chamei um cara do nosso grupo que não estava mais pedalando, ele não é adventista e tal, e aí conversando com ele, falou, pô, você não está pedalando? Tô trabalhando e tal, não sei o quê. Do nada ele falou assim, cara, eu tô pensando em ir na igreja adventista. Assim, do nada. E eu queria estudar a Bíblia. Cara, e surgiu só porque eu conversei com ele. Eu não falei nada, não ofereci nada, não falei nada. Aí a gente começou, aí ele tem 2 filhos, aí ele quer colocar o filho na escola, e aí a conversa foi, entendeu? Mas se eu não tivesse mandado a mensagem para ele, nada ia acontecer. E eu sinto que quando eu fazia isso com os líderes, eu tinha um acompanhamento maior. Só que com 160 líderes não dá, por isso que a gente criou os líderes, os apoios, justamente para ajudar nesse assunto, e não deu certo também. Então, talvez a gente precise reestruturar isso
talvez valha a pena a gente dar um passo para trás. Alguns grupos a gente não tem medo de falar, cara, você não está no propósito, você não participa da reunião, não é regra, mas assim, a gente não está vendo a sua boa vontade. Quantas pessoas você tem, tal, dá uma investigada e fala, cara, então faz o seguinte, como eu já fiz, vamos voltar lá atrás, e aí quando você tiver um grupo, uma equipe, né, quando você tiver uma equipe que você consiga entrar dentro do propósito Seven Bikers, aí você volta. E a maioria deles aceitam, entendeu? A maioria deles aceita. E já tivemos casos de caras que voltaram e hoje estão de novo, mas estão com um pique maior. Agora, tem casos, né, de grupos que eram muito animados e perderam a força. Aí é a minha preocupação. Porque o cara que já era meio morno, ok, uma hora da start ele avança. Ou não, né? Porque às vezes depende da liderança também. Agora, e aquele cara que era animado e se perdeu? O que aconteceu? Foi só a pandemia, né? Fala aí, César. Olha, pode falar, César. Tem um exemplo para mim que aqui na minha região tem o grupo de Santo Amaro. Se a gente pegar, eu acho que o Dalton participou de 2 ou 3 reuniões. E se eu olhar para o Roberto, eu, César, desisti do Roberto. César, a gente conversou aqui e nós decidimos, no momento, fechar a porta porque ele queria ter um grupo. Nós fechamos o grupo dele quando nós estabelecemos a regra de que, para existir um grupo, ele teria que ser, o líder precisaria ser membro batizado. O Roberto deu muito trabalho para o Dalton, mas muito trabalho para o Dalton. E o Dalton foi um cara paciente, resiliente, colocou ele debaixo do braço e assim, mas pensa nos problemas e encrencas que o cara poderia ter. E aí agora o Dalton considera o Roberto como sendo o cara que apoia ele. E por outro lado, hoje se batizou faz um mês, né? Se batizou faz um mês e eu sou o primeiro, eu tenho vergonha do meu comportamento para com a situação, porque eu não tive resiliência e cristianismo até certo ponto, porque o Roberto era um cara polêmico, chato, pentelho, era uma mala sem alça. Hoje é o cara companheiro, o cara que incentiva o grupo, é o cara que, nesse momento, vai ser o cara que vai nos ajudar a implementar o uso do app no grupo, e é o cara que está lá. Então, se eu olhar para o lado de cá, é incrível, porque assim, os exemplos totalmente opostos. O Dalton, a gente conversou um pouco, o Laney teve a oportunidade de conhecê-lo agora numa outra reunião que a gente fez para um projeto específico, que a gente vai fazer um encontro agora em dezembro. Mas, cara, é um murro na cara. Se a gente se fechar, existem exceções, se a gente engessar, eu não sei se é o melhor caminho ainda. Eu sou do avesso sempre desse aspecto de engessar. O engessamento, para mim, é uma coisa que não leva a lugar nenhum para mim, para o César, né? E acredito também que, assim, se nós tivermos só um grupo de pedal, nós não somos Seven Bikers. Então, nós somos Seven Bikers porque a gente pedala junto, porque a gente, eventualmente, para comer em um momento, a gente come junto, a gente divulga, a gente conhece o outro, a gente conhece as necessidades desse outro amigo, né? A gente sai para fazer trabalho social junto e a gente, eventualmente, também estuda a palavra junto. E aí nós somos Seven Bikers preenchendo essa característica. Porque só ser um grupo, a gente não é um grupo missional. Eu acho que a gente precisa retomar a necessidade de ser missional, não de engessar e você tem que ter isso, você tem que ter uma liderança, você tem que ter um grupo de saúde, você tem que ter um líder disso, tem que... Não sei se é o melhor caminho. Percepções do César. Eu queria falar... Você vai falar, Laney? Pode falar, Alessia. Não, eu acho bem interessante isso tudo que vocês estão falando, que acho que chega um momento que a gente precisa pensar e rever, né? Para que a gente está aqui, o que nós fazemos, onde que a gente vai. E, além disso, eu já teve uma reunião, acho que faz mais ou menos uns 8 meses, que até que o Jota colocou aqui bastante, né? Sobre como o que nós faríamos com os líderes, né?
de que maneira que escolheríamos os líderes, alguma coisa assim, né? Que até vocês colocaram para ver se tinha ficha criminal, alguma coisa assim, que foi sobre aquela reunião. Mas só voltando naquilo, eu acho que além da gente saber a nossa identidade, é preciso também, de alguma maneira, você ver que nós somos, aqui está o comitê. Nas cidades tem o líder que representa. Então, o que hoje eu estou vendo, assim, eu estou muito chateada, conversei com algumas pessoas já, vocês. Então, o grupo de São Sebastião, assim, ele não existe. Ele está lá, mas tá morto. Então, eu consigo ver claramente que é por falta de um líder. E eu estou no grupo outro aqui, de Irati. O que eu consigo ver? Ali, eu nem sei o que é o Seven Bikers de Irati, sinceramente. Porque no sábado, o pessoal posta foto lá, pedalando, bebendo cerveja. Sim, uma latinha de cerveja no grupo a foto. Então, assim, eu fiquei pensando. Aí me faz entender, me faz pensar, o que está acontecendo? No meu ponto de vista, está faltando alguma coisa para os líderes que fazem essa intermediação entre os Seven Bikers e lá as pessoas que pedalam. Então, eu consigo ver que está faltando alguma coisa. Ou, não sei, está faltando o líder ter um perfil mais de líder, sei lá, treinamentos, não sei. Vocês saberiam muito melhor do que eu o que falta. Mas eu acho que o que está faltando para isso acontecer, dá esse estalo, igual você comentou, Eber, desse grupo que estava parado e voltou. Teve uma vez uma situação que uma amiga sofreu um acidente de carro e aí ela tinha me falado de uma coisa, mas isso não importa, só para vocês entenderem. Ela tinha me falado sobre microfisioterapia, né? Nem sei se vocês sabem o que é isso, mas é feito por fisioterapeuta, é para cura de traumas, enfim. E ela tinha me falado. Depois de uns 2 ou 3 anos que ela me falou, eu comentei com ela que, não estou conseguindo dormir, a Isabela não dorme, a Isabela acordava umas 18 vezes na noite, ficou 2 anos fazendo isso. E aí ela veio e falou para mim, por que você não faz a microfisioterapia em você e nela, tal? Aí eu peguei e fui e fiz. Eu falei, poxa, mas por que você não me falou isso antes? Eu falei para você depois do nosso acidente e tal. E ela me fez entender uma coisa. Ela falou que, na verdade, cada um tem o seu momento assim de virar a chave. E quando ela falou para mim, naquela época, eu nem dei atenção, não era o meu momento. Então, às vezes, o líder está na posição de líder, mas nem é o momento dele estar ali com aquele grupo. Ele não está sendo líder, porque não é o momento dele. Como saber qual é o momento desse líder ser o líder? Por exemplo, hoje eu, Alessandra, eu não tenho condições nenhuma de formar um grupo Seven Bikers aqui onde eu estou, porque eu não estou no meu momento de pedalar, não estou no meu momento de nada relacionado à atividade física, a pedalar. Então, eu fico pensando, por exemplo, a Mara lá, com os 2 bebês, ela não está no momento dela. Então, às vezes, mas e como fazer o líder para saber se é esse momento? Então, às vezes, o grupo está lá e ele vai ficando morno, não é o momento dele. Então, eu só queria falar isso para, às vezes, se a gente ter alguma ação para despertar esse líder, né, uma ação conjunta entre saber o que nós somos e o que o líder é o papel do líder. Sim, eu acho que a igreja, num todo, ela está sendo um pouco chacoalhada, bastante chacoalhada. E na pandemia isso aconteceu com mais intensidade. E as perguntas ficam, né? Você está na igreja porque você quer servir ou você está na igreja só porque você veio aqui adorar? E aí começam as mudanças aqui dentro, né? De você decidir apressar a volta de Jesus ou não. E aí você vai ser intencional ou não. Ou vai ser, enquanto der, eu levo.
Então, eu vejo muito isso, o crescimento espiritual, né, o envolvimento da pessoa, vendo que Jesus vai voltar, intensifica a ação dela, se ela vai se envolver mais ou menos, se ela vai deixar porque não consegue. Eu acho que é muita questão de quebra de paradigmas, né? Você falou essa questão da igreja, e esses dias atrás teve um programa, uma das igrejas aqui com o Matheus Riso, e vieram muitas visitas, e dentre elas tinha um rapaz de cabelo, os negros que usam, né? Como é que é? Dread. Dread. E aí tinham membros de uma outra igreja mais tradicional, vieram chamar o ancião da igreja porque queriam que tirasse o rapaz de lá de dentro. Ai, deixa eu rir mais um pouquinho. Como que você deixou entrar isso aqui, sabe? Então, Como que Judas foi discípulo, pelo amor de Deus. então, assim, eu mesmo no meu grupo eu tenho 3 homossexuais. E aí? Né? Você chama um desses homossexuais para ir a um programa da igreja e como serão recebidos? Não. Eu acho que assim, a gente não consegue ter aquela organização. Tá chiando o seu áudio. Melhorou. A gente não consegue ter aquela organização sobre o líder como a gente gostaria, porque requer uma estrutura, requer. É um momento bem complexo da gente poder ter. Não um controle, mas assim, saber se o líder está no papel certo ou não, e por aí vai. E também ciclo, né? O líder ele vai, ele desanima, mas pode acontecer igual foi lá no exemplo de Imbiúna, não sei onde era, que chega um momento que ele desperta de novo, ou surge uma outra pessoa no grupo e ela surge. Tá mudo. Independente do controle que a gente venha a ter, e quando eu falo não é um controle de rigidez nem nada, é só de saber o que está acontecendo, sempre terão situações em que o líder, um ou outro, vai se perder ou não. O que eu acho é que nós, como instituição, como organização, temos que ter uma mensagem muito forte do que a gente acredita e o que a gente representa. Nós não podemos ser mornos, porque podem aceitar os nossos valores ou não. Tá cortando, já. Quando a associação mantém a mensagem e o que a gente acredita, então sai um líder. Tá cortando. Não estamos ouvindo. É o cabo. Conforme você se movimenta, ele vai se alterando. Fala. Não. Vamos fazer uma vaquinha aqui para comprar um fone novo. Manda um Bluetooth pro cara lá, velho. Cara, eu só acho que a gente está se perdendo no tópico do que a gente se propôs no começo da conversa. Não, eu acho que não, César. Eu vou até tentar juntar tudo aqui, ó. Eu acho que a história do filme, ela conta a experiência, tudo bem que seja um acidente, coisa e tal, mas quais são os personagens? Tem um líder que tem os altos e baixos dele, mas no fim ele faz o que tem que fazer. Tem uma pessoa que teve um problema e a bike superou esse problema. Teve outra pessoa que era amigo e viu o cara superando e foi também porque ele precisava perder peso, enfim. É o que eu falei de histórias cruzadas, mas eu acho que tudo que está sendo dito aqui alimenta uma ideia que a gente precisa fortalecer, realmente um funcionamento ideal de um grupo, com os seus altos e baixos, mas sempre buscando a superação, né? Você pode ter superação no líder que desistiu e agora ele, de certa forma, ele achou como que ele pode conduzir o grupo dele, né? De pessoas que desistiram da vida e na bike encontraram indícios para dar a volta por cima. Então, a superação ela vai estar em voga em todos os personagens
E aí é questão de ver quantos personagens a gente vai conseguir ter nesse filme, né? Porque dá para ter um para cada tipo de situação aí, né? Eu acho que, assim, o que a Alessandra falou, voltando um pouquinho, respondendo um pouquinho o que a Alessandra falou, realmente, eu acho que a gente precisa focar nos líderes. A gente não tem uma escolha de líderes, né? Na verdade, quem quer ser líder, a gente Se candidata, né? se candidata. Então, assim, as pessoas, elas veem o negócio e elas se empolgam, né? E graças a Deus por isso, porque senão a gente não teria a quantidade de grupos que a gente tem. Mas em algum momento, né, a gente sente que o próprio líder, ele fala, cara, isso aí não é para mim, eu vou passar para outra pessoa que lidera melhor isso. E alguns grupos têm, algumas pessoas têm essa visão e passam a bola para outra pessoa. Independente disso, acho que a gente pode fazer treinamento para líderes e tudo mais. Mas voltando ao que você falou, dos grupos, desses dois grupos, por exemplo, Irati é um grupo que sempre esteve meio à parte, né? Não sei se o Jota conseguiu acompanhar alguma coisa com o Reginaldo, mas quem é o líder do grupo é o Johnny, né? O Reginaldo muito pouco apareceu, tal. Ou nas duas últimas reuniões, quem está aparecendo é o Johnny. No grupo de Peruíbe, o Cezinha até tem conversado com a Mara, eu converso com a Mara, mas ela está no momento que ela não está conseguindo dar foco e ela já me falou que ela não tem ninguém. As duas únicas pessoas que poderiam assumir é a Liliane e a outra sua amiga lá, que é A coach, Laís. a Laís, mas A Laís. elas não querem. Então, o que a gente faz, entendeu? Extingue o grupo? Eu não sugiro nunca para o grupo terminar, entendeu? A não ser que o cara já dê indícios, aí eu começo a dar uma olhada e falar, cara, então é melhor você dar um passo para trás, para agora, se reestrutura, monta uma equipe. Mas a gente tem feito, a gente tem falado, a gente tem sugerido para os grupos terem equipes, porque nesse caso, eu não sei você, quando você estava lá em São Sebastião, você tinha uma equipe, mas você saiu também, só ficou para Mara. Então, assim, nem todos os grupos têm. E isso a gente sente, o grupo de Curitiba não é mais o que era, o grupo de Hortolândia não é mais o que era, os grupos de São Paulo, Moema, Nova Semente, Igreja Central não é, tanto é que eles estão pensando em se unir. Então, a gente precisa sair um pouquinho da caixa, talvez, e reestruturar. Aqui no nosso grupo, a gente está pensando em não fazer mais pedais todo domingo, porque a gente não consegue mais reunir todo mundo. A gente tem 100 e poucas pessoas no grupo, mas quando a gente reúne bastante é 30, 35. Mas quando são eventos especiais, durante os domingos é 15, 10 às vezes, entendeu? Então, talvez se a gente fizer a cada 15 dias e deixar a cada 15 dias para a pessoa sair e fazer pedal fora, talvez a gente consiga se unir. Agora, quando a gente volta e faz alguns passeios legais, a gente, né, semana passada a gente foi aqui para Joaquim Egídio, fomos com ônibus tal, e a galera curte, foi muito legal tal. Aí eu falo, não, é isso, a gente precisa de continuidade, a gente precisa bater na tecla de todo domingo tal. Então, assim, são coisas que a gente vai se adaptando com o tempo, né? Mas isso, concordo Pedro, também com o Laneide que a igreja está passando por uma reestruturação, muito mais a gente, né? Que agora as pessoas estão voltando aí para a academia, estão voltando a ter as suas atividades, porque antes ninguém saía de casa. Agora começa as festas, as confraternizações. Então o cara ele ia pedalar todo domingo, porque a esposa não saía de casa, os filhos não saíam de casa, ele mesmo saía de casa. Agora não, agora ele está tendo que sair de novo com a família. Então tem várias variantes aí, né? Oi, Jota, desculpa. não, porque assim, eu acho que isso é interessante, mas isso não me preocupa tanto, porque assim, cada grupo administra localmente, tem grupo que só pedala uma vez por mês, ou a cada 2 domingos, e isso que você falou é um sentimento que a gente tem aqui também, quando você vai dar aquele ânimo, mas os grupos se organizam e as coisas vão andando. Tem grupo que está lá todo domingo. O que preocupa é aquele grupo, que nem a Ali falou, que desvirtuou. Tá, ok. Ele está no Seven Bikers ali, só que ele está desvirtuado. Por exemplo, o Johnny, ele está no grupo de Curitiba. Eu não sei nem se ele está no grupo lá
de Irati, ele está no nosso grupo, e ele pedala lá em Irati. Então, assim, o que me preocupa é que nós, como Seven Bikers, qualquer coisa que a gente lançar tem que ter a nossa mensagem Seven Bikers, o filme. Tem que ter o sábado, tem que ter a questão do relacionamento que a gente tem que ter com o próximo, tem que ter a questão de alguma ação social. Assim, a identidade nossa, como instituição, a gente tem que sempre manter forte. Porque daí o líder vai ou vem, muda, mas sempre vai ter uma referência nossa como instituição mostrando a nossa mensagem. Eu acho que a gente não pode ser morno como organização. Como líder, aí eu concordo, aí eu estou junto com o Cezinha em todos os sentidos. Sem nada de controle, sem colocar muito empecilho, deixar a coisa fluir. Mas você tem como base, como pilar, uma associação com uma mensagem forte. O que não pode é a associação ser morna. A gente, como associação, parar de falar o que a gente representa. Porque daí, se já fica solto quando a gente dá a mensagem, se a gente parar de dar uma mensagem com firmeza, aí que o negócio vai desandar mesmo. E pedalar... Só que essa mensagem não... Só deixa eu fazer um parênteses no que você está falando. Só que essa mensagem não chega para o ciclista. Ela para no líder. A gente dá a mensagem daqui, chega no líder, e se o líder não... a mensagem não vai. Por isso que eu sou nesse sentido, a minha opinião, sim, nós temos 50 grupos Seven Bikers, para mim. A gente tem 50, e a gente tem vários outros agregados que usam a nossa marca, e eu não estou nem falando... estou falando aqueles que realmente estão fora, não estou falando daquele que está indo pedalar bonitinho, que está levando não participa de reunião, tudo bem se não participar, tudo bem se não fizer ação social, tudo bem, mas ele está lá pedalando com a turma, eles se respeitam, esse ok, não é o que a gente quer, mas eu não estou falando nem desse, eu estou falando do cara realmente, tem grupos que cara, eles são grupos piores do que os grupos que tem aí nas cidades que vão beber no barzinho. Os caras do barzinho se relacionam muito melhor do que alguns grupos que estão com a nossa camisa e a nossa bandeira. Então, mas essa é a história lá de trás que a gente já sabia, né? E talvez, de novo, comece por a gente começar dando uma mensagem mais forte como ministério. Talvez seja o primeiro passo. Uma sacudidura dentro do Seven Bikers. A nossa conversa começou filosófica e terminou estrutural. A gente tem talvez um problema estrutural. Agora, a gente não tem braço. Todos somos voluntários, todos temos as nossas atividades, né? A gente também carece de tempo e a gente não consegue. O ideal seria se a gente conseguisse hoje parar até o final do ano e cada um de nós ligássemos para os grupos e falasse, e aí, como que tá? Entendeu? A gente consegue fazer isso? Eu acredito que se a gente fizesse esse trabalho pessoal, a gente conseguiria salvar pelo menos uns 100 grupos, né? Agora a gente não consegue. Então, aí a gente volta a ter a necessidade de ter algumas regras, porque mas talvez, a gente cresceu. Por que a gente volta para o organizacional? Porque assim, a tua pergunta era, qual é o nosso perfil do filme, né? Quem que é a persona? Como que a gente vai responder isso se a gente tem tanta coisa que a gente precisa organizar e entender que é pano de fundo para todas as ações do Seven Bikers? Então, a gente caiu nessa conversa e não foi proposital. Eu acho que ela é natural, porque a gente começa... A gente não sabe exatamente como que a gente vai atuar, qual que é, se a gente vai ser mais firme, menos firme, se a gente vai ter mais controle, menos controle, se a gente deixa solto, não deixa solto, o que fazer, que você falou, não tem braço, não tem... É complicado. A minha preocupação é assim, a gente deixar de fazer um projeto porque a gente não tem todas as respostas. Muitas delas a gente nunca teve e a gente continua avançando, né? A gente concorda que a gente não pode ser morno e a gente não é morno quando a gente se coloca nas mãos de Deus e coloca projetos audaciosos. Com certeza, esse projeto que o Lonei está fazendo está mexendo no grupo lá, entendeu? Ele está fazendo o encontro... e está movimentando muita gente, está movimentando todos os grupos aqui de São Paulo, vai ser uma bênção. E quando a gente coloca esses projetos assim, né, eu digo que aí a gente tem que ajoelhar, porque a gente vê que é grande, e se a gente não ajoelhar e não pedir para Deus, para Ele dirigir, a gente não consegue fazer.
Então, nesse momento, a gente acaba se apegando mais a Deus e outras coisas acontecem. Então, eu só não gostaria de perder essa oportunidade. Agora, se a gente definir, não, vamos voltar e vamos estruturar melhor para depois a gente lançar um filme, ok, também, não tem E o problema. filme pode ajudar até a focar mais nisso na hora que o roteiro for escrito com essa viés. É bem isso. Para mim, é assim, para mim, a gente está pensando no como e não com quem eu quero conversar. E aí a gente fica num plano de fundo e a gente fica na complexidade. E a gente precisa sair do complexo e ficar no limbo e correndo atrás do rabo como cachorro, e a gente não sai do lugar, a gente só discute, mas a gente não aprofunda efetivamente com quem eu quero conversar. Como? E você sabe, Cezinha, com quem você quer conversar? Com quem a gente quer conversar? Eu quero conversar com o mundo. Porque o sal dentro do saleiro não salga ninguém. Já tem uma resposta. Então, já tem uma resposta. Para mim está claro isso. E eu bato nessa tecla todos os nossos encontros. Eu preciso ser relevante, eu preciso ser missional. Agora, o roteiro que nós vamos usar, ele vai passar por adaptações. Os grupos vão continuar com adaptações, vão passar por mutações, vai mudar, porque eu não sou o mesmo de quando eu entrei no Seven Bikers, eu mudei. Sim. Cada um de nós passou por mutações e mudou. Sim. Agora, Sim. se a gente continuar... O mundo mudou. Então, a gente tem que estar aberto às mudanças. A Elis trouxe aí um exemplo do evangelismo de uma pessoa. Eventualmente, a gente vai ter que se adaptar, porque essa é uma nova realidade de encontrar pessoas homossexuais e de tratar e acolher com carinho, assim como ela tem feito no grupo dela, para essas pessoas, e nos prepararmos para isso. Porque eles são filhos de Deus e, eventualmente, são como nós. Sim. E, eventualmente, a gente vai ter esse desafio no nosso grupo daqui para frente. Eu acho que é um consenso isso, né? O grupo da Elise é a maior prova de que ela passou 2 anos e meio, e falando, não consigo, não vem gente. E hoje o grupo dela está bombando e fazendo ações missionárias e parcerias. Então, assim, tudo tem seu tempo, né? Tudo tem o seu amadurecimento. Agora, a gente tem que fornecer as ferramentas para os grupos talvez se amadurecerem e não desanimarem aqueles que estão animados, né? A gente vê o grupo do Raifran, é um grupo que faz um monte de coisa. O cara colocou a meta de 1.200 quilos de arrecadação. Vocês viram lá a missão que eles fizeram com o pastor Daniel lá. É um grupo muito missionário. Então, claro, depende muito do líder? Depende. Mas o líder tem que procurar também. Não adianta a gente ficar marcando reunião e o cara não vir. Não adianta a gente mandar um monte de material e os caras ficarem perguntando as coisas para a gente, sabe? Tem que ter um interesse também, né? Lanei já está apilhando. Eu concordo muito com o que o Cezinha falou, da questão de que a gente tem que buscar o mundo. Eu também vejo isso. Mas a minha grande preocupação é sem perder as nossas identidades. Mas é elas que vão conquistar o mundo. Ninguém tem dúvida disso. No fundo, a gente fala a mesma coisa, a gente pensa a mesma coisa. A gente quer o mundo e a gente quer manter a nossa identidade. Na verdade, a gente quer atingir o mundo, mas a gente tem um canal de pregação que são os membros da igreja. Tanto é que os grupos eles começam a partir da igreja. A gente acha que tem que usar isso para atrair as pessoas, mas talvez a nossa linguagem tem que ser isso. Pegue aqui e expanda, vá para fora, busque pessoas de fora. Agora, a gente tinha essa visão no começo e a gente viu que a gente podia expandir isso. No começo, a gente pensava muito só para fora, para fora, para fora. E hoje, a gente vê que dentro da igreja a gente tem um canal a gente tem muitos sedentários, muitas pessoas fora do peso. Então, assim, a gente tem um campo missionário dentro. Até porque eu tenho uma teoria de que não existe mais esse negócio dentro e fora, né? Existe muita gente sincera lá fora e tem muita gente que está dentro da igreja que está no mundo. Então. E assim, né? O Seven Bikers é o líder, né, Heber? Ele é o líder. Porque, assim, é o líder que constrói o seu grupo, que passa a identidade para o grupo. Então, o que constrói é o líder.
Por isso que a gente tem que ter sempre separado o que nós, como organização, vamos trabalhar de mensagem, e daí eu bato na tecla de que a mensagem tem que trazer nossos princípios, nossos valores, nossas crenças, de forma direta, eu acho que é isso. E outra coisa é o líder. O líder com a sua equipe é um outro formato, é um outro modelo. Ok. Agora, sim, a gente Mas precisa... eu penso, como o Weber falou, de que a gente precisa, talvez, dar mais atenção aos líderes, como ele falou assim, será que a gente fazer uma ligação, perguntar como está? Porque nem todos têm o perfil de procurar ajuda. Como ele disse, eu passei 2 anos e meio nesse não dá, mas eu nunca deixei de contatá-lo, de pedir ajuda, de expor o que eu estava pensando. E será que os outros líderes que têm esse perfil de falar assim, não, eu vou buscar ajuda, ou simplesmente... Aqui eu tive exemplo da Neide, né, que é líder do grupo de Piraputanga. Ela tentou de todo jeito, até que ela disse para mim, Elisa, eu não sei mais o que fazer, e ela resolveu encerrar o dela e se juntar ao meu grupo, para ver se, com o nosso grupo, nós duas juntas, se ela consegue trazer com que o grupo dela se desenvolva. Então, talvez falte um pouco mais de ferramentas nossas, enquanto comitê, para que esses grupos se desenvolvam, esses líderes não desanimem, né? Elisa, às vezes o líder nem sabe que precisa de ajuda. É verdade, você falou tudo. Acho que tem algumas coisas para a gente definir, mas a gente precisa avançar. A gente acho que definiu que a persona é fora, né? A gente não vai pescar dentro do aquário, isso acho que está definido para todos. A gente precisa realmente fazer um trabalho mais direto com os líderes, mas eu não sei, a gente continua, a gente faz mais reuniões para a gente definir essas coisas. Eu posso levar... Porque eles... O Elvis, que é o cara que seria o produtor, ele já está fazendo storyboard, ele está fazendo algumas coisas já para começar a passar... É um passo antes de passar para o roteirista. Para o roteirista começar a pensar nisso. Então, a gente precisa avançar, né? Ou não, ou a gente segura mais um pouco e... Não, cola os ideais, tudo que a gente falou aqui, manda o cara escutar essa reunião aí, que eu vou falar que a cabeça dele vai dar uma abrida. Tá, agora sim, eu sinceramente, eu concordo, a gente está morno, né? E quando eu ouço falar isso não me desmotiva, isso me motiva, porque eu vejo que vocês estão na mesma vibe, apesar de acreditarem nisso, querem fazer o negócio acontecer. Sempre falo que somos nós. Se as coisas estão boas, somos nós. Se as coisas estão ruins, somos nós também. Só lembrando, assim, quando eu falei assim, né, que a gente está morno, né? E quando eu digo a gente, eu digo nós, eu faço parte, a gente faz parte. Sim. Eu falo que o ministério não pode ser um ministério morno. Eu acho que, inclusive, a gente nunca parou, a gente continua sempre pensando alto, a gente continua sempre com iniciativas, dá aquelas barrigadas naturais, que é natural do processo, daí a gente, um motivo, um puxa o outro, de repente um desmotiva e assume outro, eu acho que isso é normal. A ideia do filme mostra que a gente continua pensando alto, então, só corrigindo assim, eu não acho que a gente esteja morno, eu só não quero que a gente fique, entendeu? Acho que a gente tem que ser um pouco mais quente, mas a gente tem que pensar alto, a gente tem que fazer o filme sim e bola para frente. Pronto, acabou? Quem ora? Você é fogo, né? Ele Lanei, fala se ele meia não der a hora, dele. ele fala meia hora e depois quando ele Eu Aí meia ele dá hora dele. Mas beleza, a gente termina. Vamos tentar marcar uma reunião semana que vem, de novo. Esse dia de quarta-feira é um bom dia para todos? Tudo bem. Tudo bem. Para mim Pode ser. Deixa eu só dar Cezinha, uma aqui, esse quarto. Alê, Beleza. tudo bem? Cezinha? Sim, tranquilo. Beleza, eu vou segurar um pouco... Pode quarta também. Tá, eu vou segurar um pouco a reunião, então, com o Elvis, ou
converso com ele sobre o que a gente conversou aqui. Vou passar algumas ideias sobre as crenças. Ele já tem todo o material. E pode ter algum retorno dele também, né? Sim, sim. Eu acho que vale a pena o que o Lanei falou, dele ouvir a reunião, ele escutar tudo aquilo que a gente expôs, né? Tá. Para que ele já possa, de repente, ir pensando em algo. O filme tem que ser intencional, né? Então ele tem que pensar em tudo. Sim. Eu tenho só 2 pontos rapidinho. A gente está contratando, tá? Uma pessoa, até por indicação do Lanei, eu já falei com a Alessandra, a gente vai contratar uma pessoa que vai cuidar da nossa parte, vai gerir a nossa parte financeira. É o Wagner Simões, eu já conheço ele da Igreja do Capão Redondo, a gente se conhece há mais de 30 anos já. É um cara com uma índole fenomenal. Ele é o consultor financeiro da Acerola, que é a agência do Lanei, e a gente precisa de uma pessoa específica para isso, tá? Ele fez um valor super bom, assim, mas é um valor fixo que a gente vai ter que disponibilizar, mas como a gente não tem tempo para fazer, então a gente vai ter que gastar com isso e provavelmente vamos ter que contratar também um sisteminha para gerir tudo isso, que eu acho que a gente, com esse controle maior, a gente vai conseguir avançar mais, né? Esse ano de 2021 foi um ano meio truncado com relação a isso, e a gente está terminando com um caixa menor do que a gente terminou 2020, né? Então, a gente precisa realmente ter um olhar mais específico e até prestar mais contas, né? Acho que a gente precisa trazer essas informações e a ideia é que ele faça isso, tá? Então, não sei se alguém tem alguma observação com relação a isso, mas só estou comunicando, porque a gente precisa de um olhar mais específico para essas coisas. Ele traz também uma coisa que eu particularmente gostei muito, é a questão fiscal, tributária, parte contábil, ele também agregará também, né? Então, essa é uma outra parte que é bem importante. A gente já fez algumas reuniões, nós estamos aí com isso também patinando há um bom tempo, e acho que isso é um ganho considerável que a gente traz também estruturalmente para o Seven Bikers, né? Sim, até por conta dessas questões fiscais que a gente tomou algumas multas, né? E por conta disso o nosso caixa reduziu também. A gente teve alguns gastos que a gente não conseguiu repor com a venda de uniforme, porque a nossa margem caiu muito. Então, eu acredito que isso a gente resolve também. Mas eu acho que também foi um ano atípico, né? O ano passado, o nosso crescimento foi muito maior do que esse ano, né? Ah, sim, a gente vendeu, eu estava fazendo uma comparação, a gente vendeu quase 40% a menos de uniformes do que o ano. Então não dá para dizer que fecharíamos com caixa parecido. E uma pessoa que possa gerir isso é extremamente importante. Você vai ver, com os novos uniformes e a combinação entre os modelos, vai gerar uma busca maior, porque você vai ter mais alternativas de combinação de uniforme. Não, isso é verdade. Tem um outro assunto aí que, assim, se a gente vai abrir para o filme, para qualquer pessoa, por que não abrir para qualquer pessoa comprar o uniforme Seven Bikers? Principalmente os caras que eles são sozinhos, né? Não tem grupo, mas o cara é adventista, não vai formar grupo e não pode ter uniforme. Quando o cara é adventista, a gente vende, tá? Mas e se o cara não for adventista? Igual esse cara de Rolândia. E se ele quiser uniforme? E se ele pedalar no sábado com o uniforme? Mas já aconteceu, né? Já aconteceu. Um cara que já competiu. Acontece, né? Acontece, e já aconteceu um cara que competiu no sábado. E ele foi todo feliz falar para o líder que ele tinha competido com a marca do Seven Bikers. Nós fizemos o pedal do Solidário aí dos brinquedos, e um dos nossos membros do nosso grupo, ele é muito, muito animado. Eu falei, não, Jorge, preciso de você. O Weber deve até conhecer o Jorge, lá de Mangaratiba, que acho que está aqui Celina. Eu falei, Jorge, você não vai no pedal? Ele falou assim, Elis, eu vivo tentando evangelizar, porque os meus amigos que pedalam todo sábado de manhã, aí você marcou, tudo bem, que é um pedal missionário 4 horas da tarde no sábado. Para mim fica complicado de eu ir. A minha preocupação da venda do uniforme, porque, por exemplo, nós temos o grupo irmão aqui, que nós somos um pouco atípico, que é o Panta Bikers. Essa galera toda comprou o uniforme e pedalam todo sábado com o uniforme. E depois tomam uma cerveja e postam, né?
nas redes sociais. E aí? Mas tem coisas que a gente não vai conseguir resolver, né? É uma questão de conscientização. Aqui no nosso grupo, a galera que não é adventista, eles não pedalam com uniforme no sábado. Mas eles entenderam, a gente conseguiu uma forma de explicar. É o que eu tenho feito aqui também. É Antes de entregar o uniforme, eu mando um textinho, sabe, até um texto que o Plínio fez há muito tempo, a gente teria que fazer isso, sempre quando a pessoa recebe o uniforme, receber uma... É igual ontem, o Douglas recebeu eu mandei para o Eber, né, Eber? O Douglas recebeu um questionamento de um menininho que está pedalando conosco, de 17 anos, questionando, Douglas, quarta-feira tem um pedal de um grupo, outro grupo aqui. Você acha que vai ficar ruim eu ir porque quarta é dia de culto? Entendeu? Então, assim, a gente fica surpreso com o questionamento de um adolescente, que é um menino de 17, 18 anos, que tem pedalado conosco. E que eu levei 2 anos para convencer esse menino de pedalar conosco por um único motivo, ele não queria usar capacete. Até que ele chegou para mim e disse, tô aqui com o capacete na mão e agora eu vou pedalar. E eu falava para ele, o problema é dinheiro? Não, eu não gosto de capacete. Mas ele se convenceu por si só que eu também não desisti. Foi aquilo que a Lê falou, que o Jota falou. Nós temos uma pegada diferente. Tem pessoas no meu grupo que eu passei 2 anos mandando convite de todos os pedais. Só veio pedalar agora. Tem que ficar que nem goteira. A gente tem uma característica diferente, que a gente não desiste das pessoas. Último comentário, tá? Não vou falar mais nada, porque tá já 9h30. Não, vamos terminar já. A gente, lembra aquela pergunta? A gente quer que o cara que use o nosso uniforme seja um Seven Bikers? O que é ser um Seven Bikers? Se você encontrar alguém com uniforme na rua e perguntar o que é essa camisa, o que representa, o cara sabe responder? Então, assim, a gente volta lá atrás, né? Se a gente abrir, é um novo conceito, a gente é mais sentido comercial do que de expansão, do que, na verdade, crescer o associado ou o membro Seven Bikers. Eu acho que dá para aproveitar as duas coisas. Pode ser. O O cara recebeu a camisa, o uniforme, tem uma tag presa na roupa, escrevendo a honra que é e os propósitos que tem aquilo ali representa. Ele cumprir ou não, o meu dever foi executado. Ele entendeu qual é a nossa proposta. É esse o ponto. Assim, o cara que está com uniforme, ele tem que entender o que aquilo representa. Se depois ele vai se desvirtuar, a gente não tem controle nenhum sobre isso. Não, eu acho que assim, se o cara nunca teve, se o cara mora sozinho no interior, ele quer ter o uniforme do Seven, ele deve ter. Eu acho que ele não tem que ter um grupo obrigatoriamente. Eu acho que isso é uma coisa legal. Você ser um Seven Bike, independente de onde você esteja. Só que você tem que saber o que é aquele uniforme. Esse só é o ponto. Porque assim, gente, qualquer uniforme que o cara ache bonito, o cara quer ter. Ele vai numa loja e compra. Não importa de qual marca, de qual quê. Né? Aí o cara faz um monte de merda e está representando uma marca Canodei, uma marca Shimano, que não é a proposta da marca também. E o cara faz, mas o cara não está denegrindo a imagem daquilo ali, né? Mas a gente também tem que tomar o nosso cuidado, a gente tem que deixar bem claro, né, a proposta do uniforme. Beleza, pessoal, eu anotei algumas coisas aqui, depois a gente compartilha aí, mas vamos avançar, não vamos esmorecer, não. A gente primeiro tem Deus do nosso lado, a gente tem uma equipe fenomenal, a gente tem um ministério fenomenal, então a gente tem que avançar mesmo. Ok? Uma das 2 meninas pode fazer a oração? A mais nova. Então é a Lê. É você, Elis, pode fazer. É Botox. O meu é Botox. Olha que não é, hein? Mas olha lá, eu faço. Querido Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos juntos. Obrigada pela oportunidade de a gente fazer parte desse ministério, que as mentes das pessoas que aqui estão sejam direcionadas simplesmente pela busca da sua volta, Senhor. Abençoe cada um, abençoe cada membro das famílias. É o que te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Bem, juntos no caminho. Amo vocês, cambada. Bora. Beijos. Pode Alô. mandar o chinelo sem corrente aí.
Isso. A reunião já está marcada para a próxima semana? Já está marcada. Quarta-feira, 8 horas. É isso? Ai, é melhor Sim. acabar essa reunião que vai começar uma gritaria por causa de São Paulo agora aqui. Bora. Tchau. Então, Talvez. Tchau, turma.